Olá, meninos, tudo bom com vocês? Para ajudar um pouquinho vocês a resolverem as atividades do livro que eu passei de expressão numérica, para quem ainda não compreendeu muito bem, eu vou gravar essa pequena aula aqui, ó. Vamos falar um pouco de expressões numéricas. O que são expressões numéricas, gente? São contas que eu tenho mais de uma operação, tudo bem? E a gente está estudando expressões numéricas com números naturais. Então, a gente vai ter uma conta que tem várias operações com os números naturais, tudo bem? Para eu resolver uma expressão numérica, eu preciso definir uma ordem do que eu resolvo primeiro. Por quê? Por exemplo, ó, vamos pensar o seguinte. Se eu quisesse resolver uma expressão numérica desse tipo aqui, ó, uma expressão numérica bem simples. 2 mais 3 vezes 4. Isso daqui é uma expressão numérica, eu tenho mais de uma operação. Eu tenho uma operação de multiplicação e uma operação de soma. Se eu não tiver uma ordem para resolver essa expressão numérica, eu puder escolher qual operação eu vou fazer primeiro, dependendo da operação que eu resolvo fazer primeiro, eu mudo a resposta do meu problema. Vamos começar resolvendo pela soma aqui? Se eu começar resolvendo por essa soma, eu vou fazer o quê? 2 mais 3, 5. Aí eu vou multiplicar 5 vezes 4... 5 vezes 4, que vai ser 20. Então, resolvendo aqui primeiro a soma e depois a multiplicação, eu obtive 5. Eu obtive o resultado igual a 20. Vamos mudar agora a ordem? Em vez de resolver primeiro a soma, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Então, eu vou fazer aqui primeiro, 3 vezes 4. E aí, vou repetir o resto, 2 mais 3 vezes 4 não é 12? Agora eu vou fazer a soma, depois da multiplicação. 2 mais 12 vai ser igual a 14. Não mudou o meu resultado, gente? Aqui primeiro eu fiz a multiplicação, ó. Mudou o meu resultado. Aqui eu tinha 20 e aqui eu tinha 14. Então eu preciso saber qual é a ordem que eu tenho que utilizar para resolver uma expressão numérica. Eu não posso resolver em qualquer ordem, porque se eu mudar a ordem das operações, vai mudar meu resultado. Vocês viram? Então, beleza. Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente vai ter que definir o quê? Uma ordem. Qual vai ser essa ordem? Essa ordem vai ser o seguinte, ó. Primeiro, a gente vai resolver as potências e raízes. Depois que eu terminar de resolver todas as potências e raízes, a gente vai resolver todas as multiplicações e divisões. Multiplicações e divisões. E por último, nós vamos resolver todas as somas e subtrações. Professora, mas e se eu tiver potência e raiz na expressão numérica? Eu resolvo quem primeiro? Eu vou resolver quem tiver mais à esquerda primeiro. Se eu tiver multiplicação e divisão na expressão numérica, o que eu vou resolver primeiro? Primeiro que está mais à esquerda. E entre soma e subtração? Primeiro que está mais à esquerda, tudo bem? Então, essa é a minha ordem de resolução. Eu tenho que seguir essa ordem. Mas eu tenho mais uma coisa que eu preciso saber. Às vezes, em alguns problemas, eu quero mudar a ordem das operações. Porque eu posso falar para vocês o seguinte, ó. Joana tinha 10 bolinhas. Aí ela tinha 10 bolinhas. Vou colocar aqui para vocês. Ela ganhou mais 5, se ela ganhou, ela somou, não é? Somou 5, ganhou mais 5. E depois ganhou o dobro disso. E eu quero saber quanto ela ganhou no final. Se eu quero saber o dobro da soma, eu vou ter que multiplicar toda a soma por 2. Então, o que a gente vai fazer para multiplicar toda a soma por 2? Eu vou usar algumas notações matemáticas, que são os parênteses, que são esses aqui, os colchetes e as chaves. Para que eles servem? Eles servem para mudar a ordem de resolução das expressões numéricas. Ele vai mudar. Então, quando eu tiver na minha expressão numérica, a primeira coisa que a gente vai resolver são os parênteses.
que a gente vai denotar assim, ó. Esses são os meus parênteses. Depois que eu resolver todos os parênteses, se eu tiver na minha expressão, a gente vai resolver os colchetes, que são representados assim, ó. E por último, se eu tiver, nós vamos resolver as chaves, que são representadas assim. Tudo bem, galera? Vamos fazer um exemplo para vocês verem como funciona direitinho? Ó, vamos resolver o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo aí, a gente vai primeiro olhar, ó, não tem parênteses, nem colchetes, nem chaves. Então, a gente vai começar resolvendo pela ordem das operações. Primeiro, eu não falei para vocês que a gente resolve potências e raízes? Eu tenho potência e raiz aqui. Qual que a gente vai resolver primeiro? A gente vai resolver a que está mais à esquerda. Quem está mais à esquerda aqui, não é 4 ao quadrado? Então, a gente vai começar resolvendo por ela. Vou fazer, ó, 4 ao quadrado. A gente já sabe que é 4 vezes 4, que é 16. O que a gente vai fazer com o restante da expressão? A gente vai repetir do jeito que está aqui. Exatamente do jeito que está. Agora eu vou olhar para essa próxima linha e vou fazer a mesma coisa, ó. Tenho que resolver primeiro potências e raízes. Eu ainda tenho potência e raiz. Então, vou resolver a próxima, ó. Quem está mais à esquerda? Agora é a raiz. Vou fazer o que com o restante? Repetir do jeito que está. 16 mais. A gente vai fazer raiz de 100 é 10. Por quê? Porque 10 vezes 10 é 100. Repete o restante. Vou olhar para essa próxima linha. Eu ainda tenho uma potência. Vou resolver. Repetindo o restante, ó. Quanto que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, que é 9. Terminaram as potências e as raízes, não terminaram? Agora eu vou olhar. Eu tenho divisão ou multiplicação? Não, né? Então eu vou passar para as últimas operações, que são somas e subtrações. Resolvendo primeiro sempre quem está mais à esquerda. Quem está mais à esquerda não é a soma? Vou resolver a soma primeiro, então. 16 mais 10 é 26. Repete o restante. E por último, essa subtração aqui. A gente faz 26 menos 9, que é 17. O resultado da expressão vai ser 17. Tudo bem? Próximo exemplo. Nessa expressão numérica eu tenho parênteses e eu tenho colchetes. Então, aqui vai mudar a ordem da operação. Vou começar resolvendo primeiro quem está entre parênteses, independente da operação que seja. Aqui, dentro desse parênteses, eu só tenho uma operação, que é a de divisão. Então, eu vou fazer essa operação. Vou repetir o restante do jeito que está, ó. Do jeitinho que está. Cheguei aqui no parênteses, eu vou resolver. Quando eu resolvo os parênteses, eu não preciso mais colocá-los. Eu vou só resolver e deixar sem os parênteses. Vou fazer, ó, 20 dividido por 4, 5. Eliminei os parênteses. Não tenho mais parênteses. O que a gente vai fazer agora? Resolver os colchetes. Dentro dos meus colchetes, eu tenho mais de uma operação. Eu tenho potência, eu tenho multiplicação, eu tenho soma e eu tenho subtração. O que a gente resolve primeiro? Primeiro, a potência. Vou resolver a potência e repetir o resto do jeito que está, ó. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Repete o restante do jeito que tá. Agora eu vou para a próxima operação. O que eu faço primeiro? Soma, subtração ou multiplicação? A multiplicação, né? Então, vou resolver a multiplicação e vou repetir o restante do jeito que tá. 5 vezes 3 é 15. Agora eu vou para a soma e subtração. A soma primeiro porque ela tá mais à esquerda. Vou fazer, ó, 16 mais 15 vai ser 31. E por último, a última operação, que eu vou resolver e vou eliminar os colchetes, porque é a nossa última operação dos colchetes. Vou fazer 31 menos 5 vai ser 26. E 26 é o resultado na nossa expressão numérica. Conseguiram entender, gente? Vamos resolver o último exemplo, ó. Nesse exemplo, a gente também tem parênteses, tem colchetes e agora a gente também vai ter as chaves, olha. Onde que a gente vai começar resolvendo? A gente vai começar resolvendo sempre pelos parênteses, não é? Dentro dos meus parênteses, eu tenho uma subtração e uma divisão. O que a gente resolve primeiro? A divisão.
Então, eu vou repetir o restante do jeito que tá e vou resolver só a divisão. Repete do jeitinho que tá. 15 menos. Cheguei na divisão, vou resolver. Ó. 20 dividido por 5 é 4. Ainda tenho parênteses. Vou terminar de resolver os parênteses. Agora eu só vou ter uma operação. Vou repetir o restante do jeito que tá, ó. Quando eu for resolver a última operação dos parênteses, eles somem, não é? Porque eu vou ter terminado de resolver tudo. Então, eu vou fazer, ó, 15 menos 4, 11. Não vou colocar mais entre parênteses. Terminei os parênteses, a gente passa para quem? Para os colchetes. Dentro dos meus colchetes, eu tenho uma multiplicação e uma soma. A gente vai resolver primeiro a multiplicação. Vou repetir o restante do jeito que tá, ó. 3 vezes 4, 12. Ainda tenho colchetes. Vou terminar de resolver. Agora eu tenho uma soma, ó. Vou resolver a soma. Vou repetir o restante. Não é a última operação dos colchetes? Então eles somem, não vou precisar mais escrever eles. Vou fazer, ó, 12 mais 11, 23. Terminei de resolver os meus colchetes. Vou passar para quem? Vou passar para as chaves. Dentro das minhas chaves eu tenho raiz e eu tenho soma. Primeiro a gente não resolve a raiz? Então vou repetir e resolver só a raiz, ó. Raiz de 81 é quanto? 9. Por quê? Porque 9 vezes 9 é 81. Vou repetir o restante. E agora a última operação. Como eu vou resolver a última operação, não preciso mais escrever as chaves, não é isso? Então vou fazer, ó, 23 mais 9 vai ser 32. E esse daqui é o meu resultado. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim que eu vou responder vocês assim que possível. Continuem estudando e treinem.